Eu sei que o tema que vou abordar já soube também pela senadora Ana Amélia, que fará o mesmo, tendo em vista que ocorreu também no Rio Grande do Sul e, sem dúvida alguma, também o Paraná foi extremamente atingido em função das últimas enchentes ocorridas na última semana, o fim de semana, dramas de toda a ordem que nós temos sofrido. O meu estado, Santa Catarina, novamente vive esse dilema. E eu tenho, por diversas vezes, não só neste mandato, já em outro mandato no Senado que exerci, tenho em outros anos, outros exercícios, participado em comissões, lutado em congressos, não só no Brasil, inclusive internacionais, para que possamos encontrar caminhos melhores, mais firmes, mais claros, para enfrentarmos essa questão principalmente no campo da prevenção, para evitarmos esses desastres. Eu venho até com certa dor a essa tribuna para cumprir um ritual que, infelizmente, tem se tornado rotineiro. Nesse momento de consternação, por assim dizer, por uma nova tragédia climática que castiga muitas cidades do oeste catarinense, mais uma vez faço o alerta para a necessidade do estabelecimento definitivo de uma política de defesa civil com foco na prevenção. Tenho feito constantemente e continuarei a fazê-lo até que o problema se resolva e enquanto Deus me permitir. Tivemos, na última semana, como disse no início, um volume de águas completamente fora do habitual. Segundo informou o jornal Diário Catarinense, a chuva chamou a atenção até da NASA. A Defesa Civil do Estado divulgou o quê? De acordo com a análise do satélite TRMM, Tropical Raytheon Measuring Mission, lançado em 1997 pela Agência Espacial Norte-Americana, o volume de chuvas registrado no estado foi o segundo maior do mundo na semana que passou. Os maiores volumes foram no extremo oeste, numa região que não era atingida por grandes enchentes desde 1983. Ao total, 39 cidades catarinenses foram afetadas. Algumas ainda estão submersas. Mais de 41.700 pessoas não têm como voltar para casa. Não posso deixar de me solidarizar com os estados vizinhos, Rio Grande do Sul e o Paraná, que sofreram a mesma situação. A chuva não deu trégua por 151 horas. A enxurrada destruiu plantações, por exemplo, em Mondaí, a mais atingida com 452 milímetros de água. Em Chapecó foram 421 e Joaçaba registrou 345 milímetros. Nos últimos 8 meses, houve alagamentos em todas as regiões de Santa Catarina. Em Rio do Oeste, esta é a segunda enchente de junho. Apesar do fim das chuvas, há deslizamentos no oeste e no meio-oeste. No Alto Vale do Itajaí, a barragem oeste subiu quase 20 metros acima do barramento e 7 comportas estão fechadas para controlar a fúria do rio. Em Rio do Sul, mesmo sem chover no domingo, o rio se manteve com 10 metros. Em Taió, com 9, e em Blumenau, com 8 metros. Em Itapiranga, no extremo oeste, o rio Uruguai subiu quase 15 metros, que faz divisa com o Rio Grande do Sul e com a Argentina. O sistema de monitoramento e alertas de Blumenau informou que a barragem de Tuporanga trabalha com 98,17% da capacidade, senador Paim.
Se chegar aos 29 metros, a água verte. A barragem de Itaió, que também fica no Alto Vale, está com 94% do potencial. Dos municípios atingidos, 15 decretaram o estado oficial de emergência. Vale citar com mais detalhes a situação ocorrida no município de Arvoredo, um exemplo primoroso de como a atuação preventiva tem o condão de salvar vidas e minimizar prejuízos. Após o rompimento de uma barragem no município vizinho de Ponte Serrada, que fica no oeste catarinense, a Defesa Civil, com o apoio do Corpo de Bombeiros, recomendou a remoção de 23 famílias que vivem ao redor dos rios Irani e Lajeado do Leão, com receio de que a elevação atingisse as casas em áreas consideradas de risco. A previsão acabou não se confirmando, com a enxurrada perdendo força nas curvas do rio. Trabalho preventivo garantiu segurança e tranquilidade. Obviamente, senhor presidente, caros colegas, estamos sempre sujeitos à ocorrência de intempéries. Trata-se de um fato natural e inevitável. Com as mudanças climáticas dos últimos anos, sobretudo, sua ocorrência tem sido cada vez mais frequente, sejam enchentes, vendavais ou secas. Tal fato, contudo, não nos exime da responsabilidade de estarmos preparados para quando as tragédias climáticas aconteçam. Temos, acima de tudo, que priorizar a implementação de uma eficiente política de defesa civil como foco na prevenção, ação descentralizada e, fator crucial, recursos para investimento. No lugar das obras e ações preventivas, temos priorizado nossos gastos em reconstrução. Trata-se de um vetor importante, sem dúvida, mas com um custo extremamente mais elevado e com uma efetividade restrita. Resolve-se, entre aspas, a situação, mas fica mantido o risco da tragédia para o ano seguinte. E a conta nunca fecha. Para cada real gasto em prevenção, economizamos outros 7 em reconstrução. Contudo, o Brasil ainda gasta mais em resposta do que em prevenção. Se continuarmos como está, isso acontece de investirmos, recuperarmos, deixar como era, e quando vem novamente o vendaval, vem a enchente, volta a repetir a novela, volta a se repetir os gastos de reconstrução. E aí não é o caminho. Há 2 caminhos que devemos trilhar, ambos umbilicalmente relacionados. O primeiro passa pela descentralização dos recursos e pela estruturação das defesas civis em estados e municípios. E a palavra-chave daí é aplicarmos em prevenção. Dados do IBGE concluíram que, desde 2012, quando havia apenas 5% dos municípios estruturados, chegamos hoje a 32%, os quais declararam realizar programas ou ações de gerenciamento de riscos de deslizamento e recuperação ambiental de caráter preventivo. Pois bem, é um bom início, pois até 2012, nós não tínhamos mais do que em torno de 5% de municípios que monitoravam, que trabalhavam no gerenciamento de riscos em seus municípios, nas suas cidades, para monitorar. De 2012 para cá, já avançamos na prevenção, de tanto se martelar, na alteração de algumas leis, no trabalho, tentando mudar a cultura. Já estamos chegando a 32% dos municípios, portanto, em torno de 1.500 municípios do Brasil que já exercem essa prática da prevenção, ver os municípios com seus riscos de deslizamentos, prevenir e elaborar projetos nessa linha. Contudo, pouco adianta estruturarmos as defesas civis se não houver disponibilidade de recursos. Para tanto,
propusemos uma reestruturação do Fundo Especial para Calamidades Públicas, que é o FUNCAP, de modo a ampliar suas fontes de recursos e possibilitar a aplicação destes em ações não apenas de reconstrução e resposta, mas principalmente, com ênfase, essencialmente, de prevenção e preparação. Entre as fontes sugeridas, dou como exemplo o projeto que prevê a destinação de 1% do valor do prêmio de cada seguro realizado no Brasil. De acordo com as estimativas, seria possível arrecadar quase 2,5 bilhões de reais por ano, que seriam repartidos igualitariamente entre as defesas civis federal, estaduais e municipais, de acordo com as suas arrecadações, com os seus movimentos, com os seus estímulos à cultura, na geração dos seguros em seus municípios. Mais importante, esse recurso seria destinado prioritariamente para as ações de prevenção. Essa é a cultura que precisamos embutir. Precisamos unir forças em prol da efetivação de tais políticas. Só assim poderemos garantir mais segurança para o cidadão brasileiro frente aos desastres da natureza, reduzindo os prejuízos econômicos advindos de tais situações e, principalmente, poupando preciosas vidas que se perdem desnecessariamente. Estas são, senhor presidente, as considerações que depois deixar de trazer na tarde de hoje, tendo em vista o ocorrido no meu estado, Santa Catarina, e não deixando de lado, logicamente, os vizinhos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. Os três foram, na última semana, enormemente atingidos. E não pude deixar de relatar. E aí o caminho, que agora, depois do mal feito, é recuperar. Temos que gastar em recuperação, que vamos gastar R$ 7,00 se nós tivéssemos gasto em prevenção. 7 a mais é o cálculo que você tem. Então vamos gastar bastante agora para tentar recuperarmos, para deixar como estava. Mas não é esse o caminho. Nós precisamos começar a pensar em prevenir. E aí a prevenção é um trabalho contínuo, permanente. Não podemos parar e esperar que aconteça, para daí tentar correr atrás do prejuízo. E nós sabemos aonde acontecem os casos, então vamos prevenir, vamos levantar as barragens, vamos remediar as encostas que só ia acontecer, vamos alertar os municípios, vamos fazer os levantamentos, vamos arranjar os recursos e as propostas se encontram em projetos que tramitam nessa casa, para fazer com que as defesas civis elas tenham recursos para a prevenção. E esses projetos, os municípios, depois de aprovados pelas defesas civis estaduais, homologados pela nacional, com recursos para isso, vale a pena nós termos uma cultura da prevenção. E aí nós estaremos prevenindo, pensando que em países bem desenvolvidos, que estão estruturados nessa direção. Esse é o caminho, senhor presidente e nobres colegas. Por isso, não vou deixar de trazer essa dor, esse levantamento, essa infelicidade que novamente rondou, desta vez novamente em Santa Catarina, também os vizinhos estados do Paraná e o Rio Grande do Sul, mas que isso vai acontecer em toda parte. Toda vez que há o Natal, não sei o quê, vem essa época, vem a época do ano, como se costuma festejar, também acontecem as enchentes em todos os lugares, os vendavais. E a prevenção, a cultura da prevenção é o caminho, senhor presidente e nobres colegas. Muito